Shalom, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês, gente, como foi fazer 3 dias de jejum só na água. E eu vou dar dicas muito relevantes para você que tem o desejo de fazer esse jejum. Eu espero que vocês gostem do vídeo, porque vai ser uma conversa bem descontraída. Hoje a gente vai conversar bastante sobre vários pontos que eu achei cruciais para um jejum eficaz. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, então vem comigo. Bom, gente, olha, quando eu fiz o jejum na água, eu sempre sonhei em fazer jejum só na água, porque eu sempre quis me desafiar, eu sempre quis, assim, ter mais da presença de Deus, eu sempre tive muita fome e sede da presença do Espírito Santo de Deus, eu sempre queria mais, eu nunca estava, assim, eu nunca me contento com o que eu já vivi, entendeu? Tipo, eu já fiz vários jejuns, mas para mim não é o suficiente. Eu quero jejuar mais, eu quero ter novas experiências com Deus. E graças a Deus, assim, eu tenho bastante coisa para contar, mas ainda quero ter mais. Para mim não é o suficiente. Eu quero mais de Deus, mais da presença do Espírito Santo sobre a minha vida. Porque eu tenho paixão, gente. Paixão pela palavra, paixão pelo Espírito Santo, pela pessoa dele. Ele é o meu melhor amigo, eu posso dizer isso para você, o meu best friend é o Espírito Santo, eu amo demais. E por isso eu vim aqui compartilhar com vocês, porque aqueles que estão sedentos, que querem mais dele e querem fazer esse jejum de 3 dias só na água, eu vou te dar algumas dicas e vamos para cima, vamos jejuar, porque Jesus está voltando, glória a Deus. E a gente precisa estar preparadas como noivas adornadas, com as nossas vestes alvas, sabe, bem branquinhas, para quando o Senhor vir nos buscar, a gente está cheia do azeite, certo? E não ser uma noiva imprudente, né? Mas ser as noivas, fazer parte do grupo de noivas prudentes, que aguardam o noivo. Glória a Deus, aleluia. Desde pequenininha, eu sempre gostei de cozinhar, então você imagina, né? Quem gosta de comer, gosta de cozinhar, cozinha para fazer as coisas do seu gostinho, né? Com seus temperinhos, com aquilo que agrada o seu paladar. Então, assim, quem gosta de comer, a gente tem muita dificuldade de fazer jejum. Então, apesar de amar jejuar, porque eu amo os resultados que eles trazem, né? O jejum traz um resultado, assim, incrível. É melhor você falar só para os de casa, porque o inimigo pode tentar falar assim, leva esse doce para fulana, leva esse, sabe, essa guloseima, leva, entendeu? Então você já deixando a pessoa já sabendo ali, ela vai ter aquela gente, o inimigo tá furioso quando eu vou fazer esse vídeo, tá repreendido em nome de Jesus. Vou dizer para você, o carro tá disparando um alarme sozinho, tá dentro da garagem, mas tá disparando um alarme sozinho. Há poder no sangue de Jesus. Mas vamos continuar. Então, gente, o jejum, eu comecei fazendo ele com água e pão. Eu fiz ele com água e pão. Então, eu fiquei 3 dias, gente, tomando só água e comendo pão seco. Mas não era muito pão não, tá? Era só assim, quando não tava aguentando mesmo, que a fome tava, sabe, revoltada ali, aí eu comia. Por quê, gente? Porque eu precisava preparar o meu organismo, ver como eu ia reagir para eu chegar nesse jejum só na água. Então, o que acontece? Aí eu fiz o primeiro jejum, que foi só com água e pão seco, 3 dias. A gente pode falar assim, assim é fácil. Gente, pra mim não foi fácil, entendeu? Você pode até tentar fazer na sua casa, mas não foi fácil. Eu vou dizer pra você, o meu ficou furioso. O primeiro dia e o segundo dia foi de grande batalha espiritual. No final do segundo dia eu comecei a sentir mais leveza e no terceiro dia foi difícil também, mas eu fui tocando mais fácil, né? É mais fácil do que só na água, mas pra mim que nunca tinha feito assim, foi difícil, tá? A gente tem que ser determinada quando se fala de mundo espiritual, porque o mundo espiritual, ele não brinca. Não tá de brincadeira, então a gente precisa ser valente. Quando a gente vai fazer um jejum, tem que completar. Por isso que eu falo com o pessoal aqui em casa, não comece se você sabe que você não vai dar conta, só faz se souber que vai dar conta. E tive resultado, tá, gente? Tive resultado. Por quê? Porque o jejum que eu fiz
foi para eu ter uma libertação em uma área minha que eu não estava conseguindo vencer. Mas era referente a um sofrimento emocional que eu estava tendo, que eu não estava conseguindo vencer de outra forma. E eu me senti muito forte espiritualmente quando eu terminei aquele jejum só com água e pão. Você imagina? Eu falei, gente, se eu tô me sentindo tão forte assim, eu preciso fazer de novo esse jejum só na água, porque, né? Então, passado um tempo, eu fiz o jejum só na água, só que eu tomei alguns copos de água de coco. Acho que foram 2 ou 3 copos de água de coco durante os 3 dias. No primeiro dia, só água. No segundo dia, água e um copinho de água de coco. E no terceiro dia, água e água de coco de novo. Então, foi o que eu tomei durante os 3 dias da segunda vez que eu fiz. E foi bem difícil, tá, gente? Fazer só com água e água de coco foi fácil, não. Foi bem difícil, eu considero até pior. Mas não foi água de coco, gente, assim, de manhã, à tarde, à noite, toda hora sentiu sede de tomar água de coco. Não foi assim. Foi assim, olha, de manhã, meu esposo me deu um copo de água de coco. E só. Depois fiquei só na água. Aí ele até perguntou, quer mais água de coco? Eu falei, não, deixa assim mesmo, só com essa água que eu já tinha tomado. Aí você tá só na água no primeiro. Aí depois você tá na água e aí você toma água de coco. É pior. É pior. Eu falei pro meu esposo, eu falei, olha, o que eu puder evitar tomar água de coco no jejum, só se eu tiver assim, se Deus mandar mesmo. Fora disso, eu não gostei de tomar água de coco, pra ser sincera com vocês. Sabe por quê? No primeiro dia você tá morrendo de fome. Aí no segundo dia você tá com mais fome ainda. Aí você vai tomar água de coco. Aí, mas só que a sua fome tá quase se controlando, porque o seu estômago tá meio que se adaptando com aquela fome. Aí você vai e manda uma água de coco docinha pra dentro. Cara, aquilo desperta no corpo da gente uma vontade maior de comer, na minha visão, sabe? Despertou em mim muita vontade de comer. Deu vontade de tomar, assim, uma jarra de água de coco. Eu não tomei só um copo. Mas dava vontade de tomar uma jarra de água de coco. Dava vontade de comer, deu muita vontade de comer. Despertou, sabe? Aquela fúria assim no estômago, tipo, me dá comida, eu não vou dar, alma, fica quieta, cala a boca, pelo nome e pelo sangue de Jesus, que eu vou terminar esse jejum aqui, ó, com 3 dias travado. E aí foi isso, gente, eu fui, aí no terceiro dia, também aquela fome violenta, mas aí foi controlando, né, mas venci. E foi só isso, gente, mas não tomei mais nada, não tomei chá, limão, nada, é água e um copinho de água de coco. Foi difícil pra caramba, gente. Eu senti muita dor de cabeça. Eu tomei remédio pra enxaqueca, a dor de cabeça não passava. Mas eu não tava nem aí, sabe por quê? Porque eu queria cumprir a minha meta. Eu queria chegar no nível de completar esse jejum. Bom, passado o tempo, eu falei, não, eu fiz outros jejuns, tá, gente? Durante o período que eu tinha terminado aquele, passou uns dias, eu fiz outros jejuns. Mas eu queria voltar para aquele mais pesado de novo. Aí fiz, gente, o jejum só na água durante 3 dias. Olha, foi muito gratificante. Inclusive, nos 2 últimos dias eu fui para cultos, assim, sobrenaturais. Foi muito bom. No terceiro dia, eu pensei que eu não ia dar conta de assistir o culto, porque eu estava me sentindo fraca, porque a pessoa, em vez de cuidar da alimentação antes de começar o jejum, não cuidou. Ficou comendo um monte de besteira, pão, essas coisas, bolo, um monte de coisa. Então, eu precisava fazer aquele jejum, eu entrei naquele jejum. Quando eu entrei naquele jejum, eu entrei depois de ter comido um monte de besteira. Então, a terceira vez também foi com uma dor de cabeça terrível. Mas eu também falei, eu vou até o fim, pelo poder do sangue, do nome de Jesus. E aí, gente, eu pedi força ao Espírito Santo para eu ir no segundo dia da igreja. E pedi força para eu ir no terceiro dia, porque tinha um congresso que eu queria ir, né? Aí eu fui. E no terceiro dia eu pensei que eu não ia dar conta de ir no congresso, gente. E no congresso tinha uma barraquinha de comida. Aí estavam vendendo bolo de chocolate, um monte de coisa. Eu ficava olhando assim, ai, que fome. Mas Deus me dá força. Eu não ficava olhando muito pra aquilo, sabe? Eu entrava pro culto, ficava lá dentro. Que o terceiro jejum foi só na água mesmo. Só na água. Então eu tomei água e mais água e mais água e só água, né? O dia inteiro. 3 dias completos. Aí, gente, eu tive uma experiência muito gostosa no terceiro dia. No terceiro dia, eu fui pro congresso, né?
aí o apóstolo que estava lá, ele começou a orar, né, ao Senhor, invocando a nuvem de glória e tal. Irmãos, eu vou dizer para vocês, foi muito forte. Eu não sabia que aquilo era a nuvem de glória que eu estava sentindo. Eu comecei a sentir um peso, mais um peso tão grande no meu corpo. E aquilo era o peso da glória de Deus, eu não sabia. Eu comecei a riar no chão, riar, mas não caí para trás não, tá? Arrebatada, não tive arrebatamento, nada disso. Mas eu comecei a sentir o peso, eu não conseguia ficar em pé. E não era a fome, o cansaço, não. Porque eu estava normal. Só foi o apóstolo começar a orar, invocando a Deus, que eu comecei a ficar pesada. E lá foi eu. Gente, eu ficava baixando. Eu não estava conseguindo, eu tive que ficar de joelhos. E aquele peso em cima de mim, sabe? Foi tremendo. Aí eu falei, meu Deus, que peso é esse no meu corpo, Senhor? Será que é a fome que eu estou sentindo? Será que é o jejum? O que é isso, meu Deus? E aí, na hora que eu falei assim com o Senhor na minha mente, o apóstolo falou bem assim no microfone, esse peso que você está sentindo no seu corpo é peso da glória de Deus. Eu falei, uau, caraca, sério? Jesus, glória a Deus, então manda mais. Eu queria mais a presença do Senhor. Eu não consegui. Demorei a conseguir ficar de pé. De tão pesado que era a nuvem de glória, que eu senti aquele peso lá dentro da igreja, gente. Foi tremendo, irmãos. Glória a Deus. E lá estavam vendendo uma sopinha, mas não era sopa, era um caldo. Não foi muito legal, eu observei tomar esse caldo que tinha aipim, batata, linguiça mineira, outra linguiça lá tinha um pouquinho de couve e tal, mas não desceu muito bem, gente. Acho que tinha muito caldo quinoa, uma coisa assim, não foi muito legal pra mim. Entendeu? Eu tive uma leve desinteria, entendeu? Por conta desse caldo, mas eu sinto que quando eu comi aquela melancia deliciosa, super doce, e depois de 3 dias, você sente a total intensidade da fruta, porque você está 3 dias só na água. Então quando você come a fruta ela, sabe, ela desce redonda dentro de você, é uma delícia. Então eu tinha comido a melancia, fiquei super bem. E no dia seguinte, a pessoa, em vez de comer uma coisa mais saudável, acabou comendo macarrão, molho branco com bacon. Gente, pra que eu comi? Eu passei muito mal. Parecia que eu tinha engolido um tijolo inteiro. E nisso eu fiquei passando muito mal. E aí pedi meu esposo para comprar um Buscopan. E aí tomei remédio, né? E tomei aquele Estomazil. Nada de melhorar, gente. Olha, eu sei que fiquei passando muito mal. Demorou muito, porque meu estômago tava ali, né? Todo regeneradozinho, porque se você for pesquisar aqui no YouTube, gente, sobre os efeitos do jejum no corpo, são extraordinários efeitos. E eu indico para vocês que vocês busquem esse conhecimento a respeito do bem que faz também para o nosso corpo. No meu caso, meu objetivo era espiritual, né? Senão eu não teria comido esse macarrão, né? Mas agora, né, observando que eu tenho que ter esse cuidado a mais, que inclusive indico para vocês isso, para que vocês também não passem mal. Então, gente, esse vídeo é um vídeo mais contraído. Eu não citei aqui nenhum versículo, porque eu vou depois fazer um vídeo só sobre jejum, né, onde a gente vai conversar sobre o Isaías 58, onde o Senhor nos revela o jejum que agrada o coração dele. É muito importante, se a gente está fazendo jejum para Deus, a gente tem que saber o que agrada a ele, né? A gente não pode fazer o jejum de qualquer maneira, a gente tem que ver tudo certinho para a gente fazer e ter eficácia aquele jejum. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, abençoando alguém. Quem sabe essa pessoa tá louca para fazer um jejum de 3 dias só na água e gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Compartilhe aqui comigo também a sua experiência, se você já fez ou tem vontade de fazer. Eu vou amar te ouvir e te responder, tá bom? Um grande beijo para vocês. E que Deus abençoe a sua família, a sua casa e a sua vida de forma poderosa e extraordinária.